unindo. Exemplo, lá no método Viva, as mulheres elas aprendem todas as dinâmicas psicológicas, traumáticas, elas aprendem sobre o seu perfil psicológico, inclusive sobre a Bíblia. Quero ver, o diabo não as acusa, porque elas já conseguem se proteger. Então, o diabo vem dizer, o seu marido não te ama. Mentira, é o meu trauma, ele me ama. Aí elas conseguem fazer os processos, inclusive, de usar a palavra contra isso. Se protegerem emocionalmente e espiritualmente. A vida com Deus, essas mulheres melhoram. Essa querida que veio conversar comigo, ela acabou, quando nós terminamos ali o trabalho, ela simplesmente disse, eu nunca me senti tão livre em toda a minha vida. Sim. Quando o diabo vem me acusar, parece que não tem mais força, porque eu digo para ele, eu não estou nessa dinâmica, não estou traindo, não estou em pecado. O próprio Satanás perde força, porque a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele Fugirá de vós. ela resiste, agora Satanás, ele foge, querida. Então, minha irmã, quanto mais você conhece as suas dinâmicas emocionais, psicológicas, traumáticas, mais proteção você consegue, inclusive até para resolver o problema do seu casamento. E nós podemos fazer agora, isso que eu ia te falar, vamos trazer o início? Alguns passos? Vamos, primeiro. Então, Vamos fazer 3 passos, Vini? Então, o que essa mulher do traço de caráter rígido, o que ela precisa fazer para começar a dar início no processo de cura e liberdade emocional? Porque, olha, é uma prisão. Isso é uma prisão. Se você vive assim, você está presa emocionalmente, você está presa no trauma. Então, o que essa mulher precisa fazer para começar a dar início no processo de cura e liberdade emocional dela? Amor? Bom, primeiramente, o que nós vamos... Irmãs que estão aqui no Instagram, se vocês quiserem anotar para printar e depois ler, reler, ver essa aula novamente, vem para o YouTube. Lá eu deixei um stories com o link da aula. Vai no último stories, clique que você vem direto, você vai cair aqui direto no YouTube. Primeiro passo. Primeiro passo. Você tem que reconhecer que vivenciou esse trauma. Você precisa entender que quem é que tem medo de ser traída, ou quem está traindo, ou quem tem um desejo por outros homens, ou que escolheu um homem que vive traindo, foi a sua criança. Foi você no seu trauma. E agora você tem que reconhecer isso, porque eu só consigo curar de um câncer quando eu sei que eu tenho câncer. Você tem uma dor no estômago. Quando eu sei e quando eu aceito, E né? eu aceito. Isso. Vamos pensar, você tem uma dor no estômago terrível, terrível, terrível. Mas você só toma paracetamol. Ah, meu Deus. Aí você, de repente, faz o exame e tá lá. Câncer. Puxa, mas eu tô tomando remédio. Adiantou? Era a medicação correta para matar o câncer? Não era, não vai matar. Nós temos que ir na raiz do problema. Então, tem que reconhecer. E quando o Vini fala aceitar, não é se render, que as mulheres misturam isso. Querida, não é se render. Mas é saber, puxa, eu tenho essa dinâmica. Não tenho o que fazer mais. O que aconteceu no meu passado, aconteceu. O que eu vou fazer daqui para frente, a partir de agora? Então, reconhecer é o primeiro passo. Segundo, evitar gatilhos que despertam o desejo. Então, se você tem uma dinâmica de infidelidade, você precisa entender o que te desperta. Que lugar? Quais pessoas? Quando você está no período fértil, é um gatilho? Para de andar com essas roupas agarradas, minha irmã. O desejo sexual, né? Isso, para que desperte o desejo. Você viu que o gatilho é quando você está no período fértil. Geralmente é quando a mulher está mais desejosa. Ela só quer... Aí você bota aqueles shortinhos, micro shorts. Ô, irmã, em nome de Jesus, né, querida? Você é templo do Espírito Santo. Quer mostrar aqueles shortinhos? Para que andar com aqueles shortinhos na rua, irmã? É para o quê? Para competir e para ser vista. Isso, para ser vista. Irmã, nós abrimos o jogo com muito amor. Para não ser trocada. Para não ser trocada. Para que sempre seja olhada. Por quem, irmã? Por quem? Veja, é trauma. Aí, queridas, nós estamos falando com muito carinho para vocês. Com certeza. Sabe por quê? Porque quando você se sensualiza demais na rua, você vai chamar a atenção, não é de só mulheres, querida. Você compete com a mulher para ser mais gostosona, mas está chamando a atenção de alguém. Não é dos outros. Quer ser vista pelos homens. Pelos homens, porque lá no fundo, na infância, precisou ser vista pelo pai. Tinha que fazer de tudo para ser vista. Hoje, você vai usar os recursos. Muitas mulheres se sensualizam por isso. Não vamos nos enganar. É por isso. Tem uma baixa autoestima envolvida aí. Mas toda rígida tem a baixa autoestima, porque ela sempre espera ser melhor, porque lá no fundo ela não se vê como a melhor. Sim. Então, querida, evite os gatilhos. Qual é o gatilho? É o seu momento... acabei de falar o nome, meu Deus. Okay. Inclusive, essa cliente fala de quando você está no período fértil, quando está mais desejosa. Sabe o que essa cliente fazia nesse período fértil? Ela só andava de camisetão e calça moletom. Para o quê? Para realmente lutar contra. Despistar, né? Para despistar. Qualquer olhar. Para ela entender que eu, adulta, estou no comando agora. Eu não vou me render à dor da criança que agora
tentar sensualizar com aquela pessoa que ela tinha uma quedinha, no sentido não que ela amava, mas que ela era um perigo para ela, entendeu? Uhum. Então, evite os gatilhos. E terceiro, Vini, Hum. para você salvar, né, restaurar ali o seu casamento, tem outras dinâmicas, mas nós vamos te dar aqui um norte para você iniciar. Construa projetos junto com o seu cônjuge. Vocês precisam ter um projeto do casal. A mulher rígida, se ela trai, ela sempre exclui o marido. Se o marido é que trai, ele sempre exclui ela. Tem uma dinâmica de exclusão forte, é verdade. Muito! Sempre eles estão se excluindo. Então, em nome de Jesus, vocês precisam agora ter um projeto. Se não tem a dinâmica rígida, faz um projeto com o marido. Tem que ter um projeto do casal, para quê, Vini? Para ambos se validarem, para irem para uma dinâmica adulta, para não ficar na competição, porque quem competia era a sua criança com a sua mãe. Agora você não precisa competir com o seu marido. Une forças com o marido. É o que nós fizemos, nós temos um projeto juntos. Isso. Aqui um exemplo. Eu e Vinícius trabalhamos com famílias. Nós entendemos a importância. E olha, Vini, foi muito poderoso o que aconteceu. Foi. Por quê? Unimos forças. Nós Sim. estamos unidos com a mesma força. Então, querida irmã, construa projetos junto do cônjuge. Dulce, fui traída. Aí existe uma outra dinâmica. Você vai ter que conversar, você tem que se acertar. É uma outra live. É uma outra live. Nós estamos hoje trazendo o motivo, o real motivo do ciúmes excessivo e da infidelidade em si, tá? Uhum. Tem aqui a Juliana, querida também, faz parte lá do método. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Ju? Olha, tem uma pergunta aqui. Vamos responder as perguntas, Vini? Então, vamos lá. Ó, tem uma pergunta aqui da Denise que eu Vamos não lá. entendi. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos E quando lá. percebemos que o problema não é a traição em si? E como você age diante da traição? Não entendi. Vamos lá. E quando entendemos... Percebemos que o problema não é a traição em si. É o que, então? Porque a gente tem que ter como claro... você age diante da traição? Ó, tá. Aqui são duas perguntas. A primeira, nós não entendemos muito. E quando nós não percebemos o problema em si, que não é a traição, qual é o problema, então, pra gente te orientar? Aí tem que identificar, então, qual é o problema. Aí a gente te orienta. Mas como você age diante da traição? Para você, o que você tem que fazer diante da traição? Primeiro, você precisa entender essa dinâmica. Você tem um traço rígido, minha irmã. O teu marido traiu porque, de alguma forma, você também não estava presente naquele relacionamento. Uhum. Traição... Sim, o que levou à traição, né? É sempre pensar, o que levou à traição? Isso. A culpa não é 100% do traidor, daquele que traiu. É daquela que foi traída também. Bom, como o casal cooperou? Os dois cooperaram. Para que a traição Exato. culminasse ali, né? Para alguém trair. Os dois tinham a dinâmica rígida. Isso. Lembrando que dinâmica rígida não se abre o coração, vive fechados. E aí o que acontece, gente? O diabo se aproveita, porque você não sabe do seu perfil, nem ele também o dele. Então, primeiro, tem que entender que tem uma dinâmica traumática, uma repetição familiar. Quando tem traição, é quase sempre 100% que gerações anteriores também traíram. Ou eram ciumentos possessivos. Só você analisar. Busca o passado, é isso. Sim. Só que tem um detalhe. Você está disposta, aí você tem que se perguntar se você foi traída, minha irmã, no caso. Não é a Denise aqui, mas se você passou por uma traição, você precisa entender. Você quer dar continuidade a esse relacionamento? Perdoar é uma coisa que a gente nem vai entrar no mérito. Tem que perdoar, mas não significa continuar naquele casamento. Isso. Dá conta de continuar? Dou conta. Então, vocês agora têm que conversar sobre essa traição para resolver esse problema. Muitos casais, quando tem traição, sabe o que eles fazem? Zé Fini. Não vou falar nada para não acabar mais com a relação. Isso. Você não faz ideia. Você está terminando de destruir a relação. Eu conversei com um homem esse final de semana que ele foi traído. E aí, sabe o que ele fez para lidar com a traição dele? Ele saiu de casa e não conversou sobre a traição com a ex-esposa. Saiu de casa. E eu falei assim, mas vocês não conversaram sobre a traição? Ele falou, não, uma coisa que eu não admito é traição. Então, fui embora. Então, assim, ficou um problema por resolver. Ficou em aberto. Eu acho que ele não queria resolver, né? Ele não queria resolver. Ou queria e não soube como também. Pois é. Filhão, a pergunta é assim, para que foi embora sem resolver, né? Por favor, tá? Vai lá, filhão. A pergunta é assim, para que foi embora sem resolver? Sim. O que aconteceu que culminou nessa traição? É muito comum também, quando há traição entre um casal, um se colocar como vítima, o outro vilão. Aí um se sente culpado por ter traído, o outro fica ressentido porque foi traído. E aí o casal não consegue equilibrar a lei do dar e receber. Fica desequilibrado o relacionamento. Então, assim,
Denise, como lidar com a traição em si? Porque a outra pergunta eu não entendi. A outra a gente precisaria entender melhor. Sai da posição de vítima se você foi traída. Exato, não gente. considere o seu marido, né, ou a mulher que foi traída como vilão, porque não foi. O casal cooperou para que a traição ocorresse. E justamente isso, Vini, esse Perdoe. sentimento de vitimismo não resolve o problema. Não, ó, Só gente, agrava mais. sentimento de vitimismo Não resolve. não vai te ajudar